Verdade. É isso? Outro testemunho. Deu porrada? Deu. Quem é você? Meu nome é José Beiramar. Cheguei a 2 impasses. A prisão foi legal ou ilegal? Só bolacha na cara dele. A prisão, ela é ilegal. Mas qual é o nome dele? José Beiramar. O que o juiz faz? 2 decisões. Essa prisão em flagrante, ela está relaxada por ser ilegal, mas decreta a sua prisão o quê? Preventiva por ser uma prisão o quê? Necessária. Ato contínuo, ele remete cópias para quem? Para o Ministério Público, para que tome as providências do quê? Cabíveis. O policial deu 12 tapas na cara dele. Você lembra aquele policial lá na Bahia, porque o teu cabelo é meio estranho? Cabelo de merda, de vagabundo, e toma tapa na cara. Caraca. Minha voz do além, mano. Mas na resolução 223... Não é 216, não é 223. Resolução que fala do quê? 216, que fala do quê? Da audiência de custódia. O que ela fala? Que está te pegando. O juiz ele pode entender que a prisão é necessária? Ele pode fazer a aferição 312, sim ou não? Sem problema nenhum. Esses artigos aqui, eles não se negam ao outro. Gente, a prisão pode ser legal, ele deve ser mantido preso, sim ou não? O exemplo é muito claro, é dar tapa na cara do Fernandinho Beiramar. O exemplo bonito, eu tenho um grande traficante que está jogando bola. Vamos lá, vamos exagerar. Você como juiz faz o quê? Eu tenho que dar uma resposta. Tem um grande traficante jogando bola, fazendo embaixadinha, fazendo altinha na praia. E o policial olha. Quem é você? Eu sou o André, o 57. Sério? Sou o 57, irmão, aqui ó. O senhor é juiz? Não, mas eu tenho mão. Dá 2 bufetes na cara dele, uma banda, dá um soco na cara, mija na cara dele e prende o cara. Leva pra delegacia. Conselho da delegacia, gente, tem muito mandado de prisão, sim ou não? 3.227 mandados de prisão. O que o delegado faz? Dá um beijo no policial. Não é isso? A prisão foi legal ou ilegal, galera? Ilegal. Mas tem quantos mandados? 17 milhões. Vai pra audiência de custódia, o que o juiz fala? Caraca, como é que foi a prisão? Ele cuspiu, mijou na minha cara, me deu tapa e me prendeu. O juiz vai lá, prisão é legal ou ilegal? Ilegal. Determina o relaxamento de prisão. A prisão em flagrante é ilegal. Mas veja bem, a prisão é necessária ou desnecessária? Pega a faca dele, aí fica aquele negócio, não tem nem impressora, a tinta acaba. Acabou a tinta, bota mais tinta. Caraca, meu irmão. Nem termina, tá preso. Só que a prisão é flagrante ou preventiva? Claro, ato contínuo. Não é nem muito incomum isso não, beleza? Tranquilo? Essa audiência de custódia vai ser pedida pelo juiz garantido? É, juiz garantido. Tu for lá no 3 alguma coisa, artigo 3º, então uma delas lá tá lá. Já vi uma... Gente, no passado, olha só, antes dessa lei, já falava o seguinte, que o juiz que vai presidir a audiência de custódia não tornava-se o que, gente? Prevento. Isso já estava desde antes. Porque o juiz de garantia só fazia o que, gente? Audiência de... O juiz só fazia audiência de custódia. Então não era prevento. Tá claro? O juiz que fazia audiência de custódia não era o juiz que ia julgar o processo. Agora é o juiz de garantias e agora audiência de custódia. Galera, 312 também bizarro, tá? Tem que mudar tudo. Todas as minhas peças foram alteradas com esse troço aqui. Olha só. Primeiro 311, tá? Olha o 311 antigo. Como é que estava escrito 311, galera? Em qualquer fase da investigação policial ou do processo do que, gente? Penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício se no curso do quê? Da ação penal. Ou a requerimento do MP, do querelante, do assistente, ou para representação da autoridade policial. Então, antes qual era a regra, gente? O juiz podia decretar prisão de ofício, sim ou não? Se no curso do quê? Da ação penal. Morreu tudo isso. Olha em cima, 311. Agora, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, sem falar nada, a requerimento do MP, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. Então, hoje é o seguinte, gente, juiz decreta prisão cautelar de ofício, sim ou não? Não. Tá claro? 312. 312 mudou tudo, tá? Olha, tudo não, só sufragou algumas coisas. Olha só, 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como o que, gente? Tá tudo velho, como antes. Garantia da ordem
Público ou garantia da ordem o quê? Econômica. Por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei o quê? Pode até fazer, tá, gente? Olha só. Sublinha aí, ó. Garantia da ordem pública. E coloca o seguinte, ó. Reiteração de crimes. Professor, me dá uma ajuda aí. Só me dá uma ajuda para entender essa porra. Que garantia da ordem pública? Reiteração de crimes. Então, se o juiz entendesse que ele ia continuar fazendo merda, prendia por garantia da ordem pública. Sublinha, garantia da ordem econômica. E coloca perpetuação da lesão ao patrimônio. Lesão ao patrimônio. Professor, o que é garantia da ordem pública? Perpetuação de crimes. O que é garantia da ordem econômica? Reiteração de lesão ao patrimônio. Sublinha aí, ó, conveniência da instrução criminal. Professor, quando é que a pessoa é presa por conveniência da instrução criminal? Quando ele compromete o regular andamento do processo. Coloca aí, atrapalhando o processo. Estou te ajudando. André, quando é que a pessoa é presa por conveniência da instrução criminal? Quando ela está atrapalhando o processo. E por último, rapidinho, assegurar a aplicação da lei penal. Sublinha, fuga. Vai fugir o puto. Assegurar a aplicação da lei penal, fuga. Conveniência da instrução criminal, atrapalhar o processo. Garantia da ordem pública, continuar fazendo merda. E garantia da ordem econômica, continuar lesando o patrimônio de alguém. Acabou. Então, André, quando é que o cara prende alguém? André, o cara responde o processo preso quando? Nunca. Só com as hipóteses. Olha, antes, quais eram as 4 hipóteses? Se continuar fazendo besteira, se continuar lesando, se atrapalha o processo, ou se vai fugir. Vem a lei nova. Olha aí, ó. Tudo igualzinho. Só que ele continua, ó. Quando houver a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria. Mais uma agora. E gerar o que, gente? Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, hoje o juiz pode prender alguém sempre que ele entender que a liberdade dele é um perigo para a sociedade. Isso é um caso concreto ou em abstrato? Perigo para a sociedade, concreto ou abstrato? Então, a própria lei entendeu que estava muito abstrato e botou o parágrafo 2º. Esse parágrafo 2º para mim é ótimo também. Parou com putaria de juiz. Tá? O juiz agora parou de putaria. Parágrafo 2º. Tá? A decisão que decretar prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e de quê, gente? Está sublinhado, né? Existência do quê, gente? Concreta de fatos novos ou contemporâneos, que justifica a aplicação da medida adotada. Tá claro? Eu estou com um caso que é o maior barato, né? Foi antes da lei. Você fica meio com cara de ódio, né? Isso, você recorre ao STJ agora, o cara deu um tiro no pescoço de uma mulher. Não estou aqui para julgar ninguém. Discutiram no negócio, pegou no pescocinho dela, ela morreu na hora ali no táxi. O promotor não falou que não foi no pescoço, foi na nuca. Isso foi há 8 anos atrás. Tá claro? Acontecido há 8 anos atrás, o que acontece? O cara foi preso há pouco tempo. Ele cometeu um crime há 8 anos atrás, não estou dizendo que ele está certo, ele deve ser julgado por isso, sim ou não? Sim, óbvio. Só que 8 anos depois, ele é uma pessoa diferente, sim ou não? E o juiz mandou prender embasado no quê? Na decisão que foi prolatada quando? Há 8 anos atrás. Essa é uma prisão contemporânea ou extemporânea? Tem nada... Ó, o pedido de prisão lá tem alguma coisa a ver com hoje, sim ou não? Não. Está preso, você entra com a habeas corpus e fala, olha, a prisão é contemporânea ou extemporânea? Extemporânea. Vai fazer a sustentação oral no TJ. O que ele fala? Estou cagando para o senhor e vai ser mantido preso. Tá claro? Uma coisa é certa. Hoje a prisão vai ser legal ou ilegal? Ilegal porque não é contemporânea. Você tem que dar fatos hoje, o que leva ele a ser preso hoje. Beleza? Esse artigo me pareceu bacana. Agora, olha só. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre o que, gente? Motivada aí? Fundamental. A besteira era só motivada, não faz... Olha o 313, parágrafo 2º. Também vai proteger bandido. 313, parágrafo 2º, um pouquinho acima. O que ele fala? Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de quê? De antecipação de quê? De cumprimento de... Sublinha aí, que você ouviu falar muito isso. Execução provisória da pena. Então o juiz nunca pode mandar prender que ele execute antes do trânsito em julgado. Aí ele fala, olha só que bacana, olha o 315, parágrafo 1º. Aqui ele explica bem para você. Olha como é que isso aqui é dirigido diretamente para juiz safado, olha só. Parágrafo 1º. Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar o que, gente? Sublinha. Concretamente. Não é ficar falando em abstrato, é concreto. A existência de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada. Está claro? Então, para mandar prender alguém, gente, tem que ser com medidas abstratas ou concretas? Prendo em razão disso. Aí ele continua, para não ter estresse. Olha o que ele fala. Não se considera fundamentar a decisão judicial. Quando o quê? É só olhar aí, que está sublinhado. Limitar-se a indicação de quê, gente? A reprodução ou paráfrase de quê, gente? De ato? Prendo em razão do artigo tal. Vai pra porra. Inciso 2. Utilizar conceitos jurídicos o quê? Conceitos jurídicos indeterminados. Tem que dizer por que está prendendo. Inciso 3. Invocar motivos que se prestariam o quê, gente? A justificar qualquer outra decisão. É muito comum o juiz mandar prender o quê, gente? Porque o réu é um réu perigoso. Isso vale para quem? Fundamentar que eu estou prendendo porque o réu é perigoso. Vale para quem? Vale para minha mãe até pro Lula. Tá claro? Duas pessoas. Não oferece perigo à sociedade. Não é isso? Inciso 4, não é isso? Infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Bom, tá aí sumindo aí, tá? Dizer que tem que ser concretamente fundamentada. Olha o inciso 6. Isso não vai adiantar nada. Pode até botar do lado uma coisa bonita, olha só. Deixar de seguir o quê, gente? Enunciado do quê? Na súmula. Tem um instituto bacana, só vejo que é em provas piores, que é o chamado distingue. Olha que bacana. Gente, o juiz ele pode deixar de aplicar uma súmula, sim ou não? Tem a súmula do Supremo. Qual é o fundamento de um juiz deixar de aplicar a súmula? É o chamado distingue. Olha que interessante. André, por que o juiz está deixando de aplicar uma súmula que é do Supremo? Porque o juiz vai dizer que não se aplica a súmula, porque aquela súmula se aplica para o fato A e o objeto do processo é fato o quê? Fato B. Tá entendendo? Afasto a súmula do Supremo, porque não é hipótese, porque o fato é diferente. Tá claro? Então já pode até botar do lado aí. Ó, André, aqui está dizendo no inciso 6º que o juiz pode deixar de seguir o enunciado da súmula, jurisprudência ou precedente. Ele pode deixar de aplicar? Pode ou não pode? Pode, desde que ele entenda que o fato é diverso. Tá claro? E agora o 316. O 316 é o bicho, tá? Para mim aí é bacana mesmo. Olha o 316, o parágrafo único. Ele mudou, mas mudou bonito. Para acabar com a putaria realmente. Olha só que coisa legal. Aí eu tô a favor. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar o que, gente? A prisão preventiva. Se no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de que, gente? De motivo para que ela o que, gente? Aí, vírgula, aí deu aquela parada que eu te falei. Bem como, novamente, o que? Decretar se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, tô reafirmando o que eu falei. O juiz pode decretar prisão de ofício, sim ou não? De jeito nenhum, tem que ter pedido ou representação ou requerimento. Agora, se o juiz decretar pedido, pode ou não pode? Houve pedido, pode decretar ou não pode? De ofício, ele pode converter em outras medidas? Pode ou não pode? De ofício, pode soltar? Pode ou não pode? Depois que ele solta, pode mandar prender de novo? Pode, olha a parte final. Bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Aí eu já gostei. E o parágrafo único é do cacete mesmo, tá? Ele só não deu a sanção, mas olha que bacana. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão, olha que coisa linda, ó, revisar a necessidade da sua manutenção a cada do que, gente? Resumindo, vai trabalhar o seu merda. Esse é o meu comentário, pode botar do lado. Vai trabalhar, seu merda. Tem juiz que manda prender e faz o que depois? Palavra técnica, com F. F. Tá claro? Subsiste hoje, parece que é perigoso, fundamenta com o quê? Com caso concreto ou com paráfrase? Trata-se de réu criminoso e tal, que integra organização criminosa e prende. E deixa ele aonde? Na merda. Agora uma coisa, para prender tem que ter o quê, gente? Fundamentação o quê? Concreta. E mandou prender, tem que ficar revendo sempre o quê, gente? Em 90 dias. Com os mesmos fundamentos lá atrás ou com fundamentos novos? Com fundamentos novos. Tá claro? Legal, legal, mas ajuda o vagabundo, né? Tá claro? 492. Também aqui eu tô com alguns casos aqui, isso aqui vai pegar agora também. Tá? Então a pessoa só pode ser presa em que instância, gente? Só pode ser presa em última instância. Mas tem um detalhe. Artigo 492. Se liga. Qual é o crime que político ladrão não faz? Crimes contra a vida. O político falou assim, cara, vamos fazer uma coisa bonitinha para a sociedade? Olha o que ela falou aqui.
492, execução provisória da pena. Eu estou falando agora, gente, dos crimes dolosos contra a vida, tá? Eu estou no artigo 4, eu até devia ter colocado aqui no material. Estou falando do crime doloso contra a vida. Gente, crime doloso contra a vida é uma fase só ou são duas fases? Juízo de admissibilidade e julgamento em plenário. Sempre que alguém... Quais são os 4 crimes dolosos contra a vida? Antes do parto, qual o crime? Aborto. Durante o parto ou logo após? Infanticídio. Depois do parto? Homicídio. Ou então induzimento, instigação e auxílio ao... Galera, mudou a porra toda. Vou conversar com vocês aqui. Mudou tudo, hein? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio mudou a porra toda. Tá claro? Que é negócio que não cabe tentativa, agora cabe tudo. Mudou tudo. Tá tudo mudando tudo. Não sei nem como é que é antes, nem agora. Aí ferrou tudo. Tá claro? Não sei como é que era, nem como é que é agora. Então tudo tranquilo. Não é isso? Olha agora, galera. 492, inciso 1, a linha E. Olha só. Mandará o acusado que cometeu um crime doloso contra a vida recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos de uma prisão preventiva, até aí é óbvio. Ou, faz uma barra aí, ó. Ou, no caso de quê, gente? Condenação a pena igual ou superior a quantos anos? Galera, a princípio acabou aquela brincadeira que aparecia no jornal. O cara era julgado em plenário, 7 jurados, aquela porra toda, e os jurados condenaram o cara a quantos anos? A 30. E ele ia pra onde? Ele ia pra casa. Porque ele é presumido o quê? Inocente. Cabe apelação? Cabe ou não cabe? Tribunal do júri, apesar do nome tribunal, é segunda instância ou é a primeira? O nome é tribunal, mas é em primeira. Ainda cabe apelação, sim ou não? O cara é condenado a 40 anos. Matou quanto? O filho e a mulher. Aí, ó. A marretada. Pegou a marreta, matou o filho e a mulher. O que ele fala? Quantos anos? 40. Jurado. Caguei. Vai embora. Olha o que está escrito aqui. Se não subsistir no quê? Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, se presente os requisitos do quê, gente? Uma prisão? Prisão preventiva, barra, ou na condenação a 15 anos ou mais. Pena igual ou superior a 15 anos, poderá ou determinará. Tu vai agora preso. A execução o que, gente? Definitiva ou provisória? Execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso. Gente, só para entender, expedição de mandado de prisão, se for o caso. O que a lei falou se for o caso? Pergunta, o cara te pergunta. Doutor, me tira uma dúvida. Se o cara for condenado a 15 anos ou mais, o juiz determinará a execução provisória da pena com expedição de mandado de prisão, se for o caso. O que a lei falou se for o caso? Porque já está preso, porra. Se ele está solto e é condenado a 15 anos, o que o juiz faz? Expede o alvará de prisão, porque ele está solto. E se ele já estiver preso? Vou expedir o alvará de prisão ou não precisa? Não precisa, porque ele já está preso. Tá claro? 15 anos ou mais. Beleza? E aí, olha só, o parágrafo 3º dá uma amenizada aí. Tá? Eu ficaria atento pelo seguinte. No parágrafo 3º ele fala o seguinte, olha, quando ele fala presidente, não é o presidente da República, né? O juiz presidente do júri, parágrafo 3º, poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória da pena. Então veja bem, gente, condenação 15 anos ou mais, a prisão é regra ou exceção? Virou regra. Então, André, o cara foi condenado a 16 anos, para onde é que ele vai? Sem pensar, pela lei, jaula. Aí ele fala no parágrafo 3º, ó, o presidente poderá excepcionalmente. Então a regra é ele ir para jaula. Acabou com a putaria de condenar 20 anos e ir para casa. Em primeira instância. Tá claro? Se houver o que, gente? Sublinha aí. Questão o que é? Não me pergunte que porra é essa. Antes que me pergunte, eu falo, não sei. Deixa os tribunais falarem. Questão substancial. Tá claro? Eu começo a pensar, o que seria uma questão substancial? Eu já começaria a pensar, a questão substancial é uma questão que envolve processo ou que envolve crime? Para mim eu botaria isso, mas eu não sei ainda não, tá? Tô chutando aqui gravado, é terrível, falar merda. Não vi ninguém falando sobre isso. André, o que seria uma questão substancial? Me parece uma questão que envolve o que, gente? O fato criminoso e não envolve uma questão que é processual. Me parece. Não deveria nem falar isso online. Deveria ficar calado e deixar seguir. Eu posso estar falando uma grande bobagem. Tá claro? E óbvio que os tribunais, gente, no caso concreto, eles vão começar a ampliar isso, sim ou não? Quando começar amiguinho dele sendo preso, eles vão começar a alterar isso aqui. Para mim, a questão é processual ou substancial material.
Questão substancial que envolve o quê? O crime. Está claro? André, me dá um exemplo. O cara foi condenado pelo júri a 18 anos, mas eu apelo alegando o quê, gente? Que ele agiu em legítima defesa e o tribunal o quê? Não acolheu. Está claro? Talvez isso, não sei. O júri é soberano. Está claro? Agora lá embaixo, ó, parágrafo 4º. A apelação interposta contra a decisão condenatória do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos não terá efeito o quê? Então a execução ela é imediata. Olha, por último, excepcionalmente, novamente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação desde que verificado cumulativamente que o recurso, o que, gente? Não tem efeito o quê? Não tem efeito meramente o quê? Protelatório. Inciso 2. Levanta a questão o quê? Substancial e que pode resultar em absolvição, anulação, novo julgamento ou redução a patamar inferior a 15 anos. Está claro? Beleza? E aí, de cara, ele alterou também as nulidades e alterou os recursos. Tá bom? Então, olha só, galera. Lá na prisão ele fala o seguinte: é possível execução provisória da pena, sim ou não? Pelo projeto. Quantas prisões nós temos hoje? A prisão antes do trânsito julgado, como é que é o nome dela? Para fechar o balaio. Antes do trânsito julgado, qual é o nome da prisão? Cautelar. Depois do trânsito julgado, a prisão ela é o quê? Definitiva. A lei por várias vezes falou o seguinte: condenação em segunda instância seria o quê, gente? Uma execução definitiva ou execução provisória? Uma prisão em segunda instância para o Supremo é uma prisão definitiva ou provisória? Uma execução provisória porque ainda cabe o quê, gente? Recursos. Então, é possível a prisão como execução provisória, sim ou não? Não. Qual é a única hipótese que cabe a execução provisória? Em primeira instância, no caso do tribunal do júri, só para condenações superiores a 15 anos. Certo ou errado? Errado. Condenações 15 ou maior. Tá claro? Tem execução imediata, sim ou não? Então, se eu apelar, o efeito é suspensivo ou não tem efeito suspensivo? Não tem efeito suspensivo, a não ser que envolva duas coisas. Quais são as duas coisas? Uma questão substancial, não me pergunta que não sei que porra é essa. Tá claro? E não tem efeito meramente o quê? Meramente protelatório. Aqui ele dá a entender o seguinte: olha, o efeito substancial é que vai gerar o quê? Anulação do julgamento, absolvição dele, ou então, no caso, vai gerar o quê, gente? Uma redução da pena abaixo de 15 anos. Acabou. Beleza? Aqui agora é mais rápido agora. Olha aqui, ó. Ele fala da nulidade e recurso. Tá claro? Então existe uma outra nulidade, que é justamente o inciso 5. Tá? Decisão carente de fundamentação. Você sabe agora o que é fundamentação, né, gente? O fundamento com o quê? Com questões abstratas ou concretas, já entendeu? Tá claro? Então a lei falou o seguinte: se o juiz fundamentar de forma abstrata, o ato é nulo. Beleza? E o 581, inciso 25. Tá? Cabe recurso, sublinha aí, recurso em sentido estrito. Desculpa, eu não botei o caput aqui. André, o que diz o artigo 581? Recurso em sentido estrito, chamado rese. André, quando é que cabe recurso em sentido estrito? Inciso 25. Que recusaram o que, gente? A homologação, a proposta de quê? De acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28. Então, respondendo a pergunta do meu amigo ali, olha só, galera, olha que bacana. O promotor propõe acordo de não persecução penal. Antes ou depois de iniciar o processo? Antes de iniciar o processo. Quando é que eu vou propor acordo de não persecução penal? Primeiro eu vou tentar o quê, gente? A transação penal. Não sendo possível, acordo de não persecução, o que é? Penal. Vou mandar para o juiz para que o juiz faça o quê, gente? Homologar. Não é isso? Se ele homologa, ele começa a cumprir, gente? Sim ou não? Se ele achar que não é suficiente isso, volta para o MP, sim ou não? O MP tem que fazer um novo acordo, sim ou não? Sim. Se ele não quiser fazer um novo acordo, o que ele faz? Oferece a denúncia e posteriormente pode pedir o quê, gente? A suspensão do processo. Lindo isso. Agora, André, e se por acaso o promotor oferece o acordo de não persecução penal e o juiz rejeita o acordo? Não. Eu não quero que você refaça. Eu entendo que não é cabível.